o livro sagrado do grande Espírito invisível, o antepassado, o Pai cujo nome não pode ser nomeado, aquele que veio das alturas da plenitude, luz sobre as luzes dos íons, reinos, domínios, da luz, a luz do silêncio da previsão e o Pai do silêncio, luz da palavra e verdade, a luz dos incorruptíveis, luz infinita, o esplendor dos íons de luz sobre o oculto, desmarcado, eterno, Pai não anunciado. Silencioso, e um dos íons autogerado, autogênese, autoconcebendo, alienígena, estrangeiro, o Aion realmente verdadeiro. 3 poderes celestiais vieram do grande Espírito invisível. 3 poderes vieram do grande Espírito invisível, o Pai, a Mãe, e a criança, ou o Filho, vindos do silêncio vivo, que vieram do Pai incorruptível. Estes vieram sobre o silêncio, do Pai desconhecido. E daquele lugar, do Medon, do Shomedon vieram, o íon sobre os íons, e a luz de cada um dos seus poderes. E assim a criança surgiu como quarto, a mãe o quinto, o pai sexto. O grande Espírito invisível era desconhecido, não revelado entre todos os poderes, glórias, e incorrupções. Então do grande Espírito invisível surgiram os 3 poderes, as 3 Ugdoades que o Pai trouxe em silêncio com sua providência, do seu seio, o Pai, a Mãe, e a criança. O Pai é a primeira Ugdoade, reino do 8º, por quem o Filho 3 vezes masculino surgiu, pensamento, palavra, incorruptibilidade, vida eterna, arbítrio, mente, presciência, o Pai andrógeno. A Mãe o segundo poder Ogdoad, a Mãe, a virginal Barbelo, Epititioshi, Ai, Memeniaimen, que preside sobre todo o céu, Carbi, Caba, Adoni, Adonai, o poder inexplicável, a Mãe inefável. Ela brilhou e apareceu, ela que havia concordado com o Pai do silêncio silencioso. A criança o terceiro poder Ogdoad, a criança do silêncio silencioso, a coroa do silêncio silencioso, a glória do Pai, a virtude da Mãe. Do seio, o Filho, criança, produziu 7 poderes de grande luz, das 7 vogais, vozes, e a palavra completa elas. Esses são os 3 poderes ou as 3 Ugdoades que o Pai, através de sua providência, trouxe do seu seio. Ele trouxe sobre aquele lugar o reino, Ion, de Doshomedon. Do Medon Doshomedon surgiu, o Éon eterno dos éons eternos, com tronos nele, poderes que o cercam, e glórias e incorrupções. O Pai da grande luz que surgiu do silêncio, ele é o grande Éon do Oxomedon, em que a criança 3 vezes macho descansa. E o trono de sua glória foi estabelecido nele, neste único no qual o seu nome não revelado é escrito, em uma tábua tablete, uma é a palavra, o Pai das luzes sobre todo, aquele que veio do silêncio e descansa em silêncio, aquele cujo nome é um símbolo invisível. Um mistério invisível escondido surgiu em diante. 7 vogais, 22 vezes cada uma. E deste modo os 3 poderes deram glória ao grande, invisível, inominável, virginal, incomparável Espírito, e o virgem masculino. Yoel, Cristo, Ezefeshi. Eles solicitaram poder. Um silêncio do silêncio vivo surgiu, glórias e incorrupções nos reinos eternos, aeons, miríades em adição, seres triplo masculinos, a descendência tripla masculina, gerações masculinas, glórias do Pai, glórias do grande Cristo e da descendência masculina. As gerações que preencheram o grande Doshomedon com o poder da palavra sobre todo o pleroma, plenitude. Assim a criança é 3 vezes masculina, o grande Cristo, a quem o grande Espírito invisível havia ungido, aquele cujo poder é chamado Ainon, rendeu graças ao grande Espírito invisível e o virgem masculino Yoel, e o silêncio do silêncio silencioso, e a majestade, inefável, indizível, irrespondível, não interpretável, o primeiro a surgir, indeclarável, maravilhoso, indizível, ele quem tem todas as grandezas da majestade do silêncio daquele lugar. A criança 3 vezes masculina ofereceu louvor e pediu por poder, do grande invisível virginal Espírito. Então eles apareceram sobre aquele lugar, aquele que vê glórias, tesouros, mistérios invisíveis, do silêncio, o masculino virgem Yoel. Então a criança da criança, Ezefeshi,
apareceu. E assim foi completado, o Pai, a Mãe, a Criança, os 5 selos, o poder invencível, que é o grande Cristo sobre todos os que são incorruptíveis, sagrado, o fim incorruptível, são poderes, glórias, e incorrupções. Vieram em seguida. Este ofereceu louvor para o mistério oculto não revelado, escondido em os reinos eternos, tronos, e cada uma miríades de poderes sem número em volta deles, glórias e incorrupções. E eles, o Pai, a Mãe, e a Criança, e toda a plenitude, já mencionados, e os 5 selos. E o mistério dos mistérios. Eles apareceram quem é sobre e os reinos, éons, eternos, em verdade, verdadeiramente, eterno e os reinos eternos, para sempre em verdade, verdadeiramente. Emanação divina. Uma emanação, providência, apareceu em silêncio, com o silêncio vivo do Espírito, e a palavra do Pai, e luz. Ela, os 5 selos, que o Pai trouxe do seu seio, e ela passou através de todos os éons eternos mencionados antes. Ela estabeleceu tronos gloriosos, e miríades incontáveis de anjos que os cercam, poderes e glórias incorruptíveis, e todos eles cantam e rendem graças em uma única voz, em um único acorde, com uma voz que nunca é silenciosa, para o Pai, a Mãe, e a Criança, e toda a plenitude, já mencionada, que é o grande Cristo, que veio do silêncio, que é a criança incorruptível. Teumachael Eli Machar Machar Set, o poder que verdadeiramente vive, e o virgem masculino que está com ele, Yoel, Ezefesh, o mestre da glória, e a criança da criança, e a coroa de sua glória, sobre os 5 selos, a plenitude, anteriormente mencionada. A palavra, a grande palavra viva autogerada apareceu, o verdadeiro Deus, de natureza não nascida, vindoura, ela qual nome eu pronunciarei, dizendo, Aya Tautust, criança do grande Cristo, criança do silêncio inefável, que veio do grande invisível e incorruptível Espírito. A criança do silêncio apareceu com silêncio invisível oculto e os tesouros de sua glória. Assim ele apareceu no revelado e estabeleceu os 4 éons eternos. Através da palavra ele os estabeleceu. A palavra ofereceu louvor ao grande Espírito virginal invisível, o silêncio do Pai, em silêncio sobre o silêncio do silêncio, o lugar onde a humanidade descansa. Miroteia e Adamas. Então deste lugar veio a nuvem de grande luz, de poder vivo, a mãe dos santos incorruptíveis, o grande poder Miroteia. E ela concebeu aquele qual o nome eu nomeio, você é um, este Adamas, é a luz que tem irradiado da luz, o olho de luz, o primeiro ser humano, a quem e para quem é o tudo, e sem ele é o nada, nada do que foi feito se fez. João 1. 3. O incognoscível, o Pai incompreensível veio do acima e ele desceu para a anulação da deficiência. A grande divina autogerada palavra e o homem incorruptível Adama se uniram, e um poder humano da palavra foi produzido. Então a humanidade veio à existência através da palavra. Este poder humano da palavra ofereceu louvor para o grande invisível incompreensível Espírito virginal, o virgem masculino Barbelo, a criança tripla masculina, o virgem masculino Yoel, Ezefesh, detentor da glória e criança da criança, a coroa de sua glória, o grande é um reino do Shomedon, os tronos que estão nele, os poderes que o cercam, glórias, incorrupções. E toda a sua plenitude, já mencionada, a terra etérea, recebendo Deus, onde o povo santo sagrado da grande luz toma forma, o povo do Pai do silencioso e vivo silêncio, o Pai e toda sua abundância e plenitude, previamente mencionados. Os 4 reinos éons eternos, Sete, 4 luminares, o grande Logos, o divino, a autogênese, e o homem incorruptível Adamas deram louvores, e eles solicitaram poder e força eterna para o autogênese, para completar repletamente os 4 éons, de modo que, através deles, pudessem aparecer a glória e o poder do Pai invisível sobre o sagrado santo povo da grande luz que virá ao mundo. O mundo assemelha-se à noite. Então o incorruptível homem Adama solicitou que uma criança viesse de si mesmo, de modo que a criança viesse a se tornar pai da geração imóvel e incorruptível, e que através dela, essa geração, o silêncio e a voz pudessem aparecer, e por estes, o éon morto pudesse elevar-se e após isto, dissolver-se. Então, do acima veio o poder da grande luz, a revelação, profania, e ela deu à luz as 4 grandes luzes, Armosel, Oroel, Davete,
Elilit, junto com o grande e incorruptível Set, o filho do homem incorruptível Adamas. E assim foi completado um reino perfeito do Set, Hebdômada, que existe em mistérios ocultos, ficasse completa. Quando este recebe glória, este se torna 11 Ogdoades, reinos do 8, consortes e atendentes para os luminares. E o Pai havia aprovado, e todo o pleroma dos luminares concordou. Seus consortes vieram para completar as Ogdoades do divino autogênese, graça, para a primeira luz Armosel, percepção, para a segunda luz Oroel, inteligência, para a terceira luz Daveit, compreensão, para a quarta luz Elelet. Esta é a primeira Ogdoade do divino autogênese. E o Pai havia aprovado, e todo o pleroma das luzes concordaram. Os atendentes surgiram, o primeiro, o grande Gamaliel, para a grande luz Armosel, o grande Gabriel, para a segunda grande luz Oroiael, o grande Samblo, para a terceira grande luz Daveit, o grande Abrasax, para a quarta grande luz Elelet. Consortes para os atendentes surgiram de acordo com a vontade e agrado do Pai, memória, para o primeiro, grande Gamaliel, amor, para o segundo, grande Gabriel, paz, para o terceiro, grande Samblo, vida eterna, para o quarto, grande Abrasax. Dessa forma 5 Ogdoades estavam finalizadas, um total de 40, como um poder inexplicável. O grande autogerado Logos Palavra e a expressão da plenitude dos 4 luminares ofereceram louvor para o grande invisível inominável Virgem Espírito, o Virgem masculino, o grande Doshomedon, os tronos que estão neles, os poderes que os cercam, glórias, autoridades e poderes, a criança 3 vezes masculina, o Virgem masculino e o El, Ezefeshi, o portador da glória. A criança da criança, a coroa da sua glória, todo o pleroma, todas as glórias que estão ali, a plenitude infinita e os éons inomináveis, para que eles possam nomear o Pai como quarto, numérico, junto com a incorruptível geração raça, e para que eles possam chamar a semente do Pai a semente do grande Set. Os luminares são entronizados. Então tudo se abalou e o tremor se apoderou dos incorruptíveis. Então a criança triplo masculino veio do acima para aqueles que ainda não nasceram e para os que nasceram de si mesmos, e aos que foram gerados no éon do nascimento. A majestade surgiu, toda a grandeza do grande Cristo. Ele estabeleceu tronos de glória, inúmeras miríades, nos 4 éons ao redor deles, miríades sem número, poderes e glórias e incorrupções. E eles vieram assim de tal maneira. E a igreja espiritual incorruptível expandiu em acordo com os 4 luminares do grande vivo autogênes, o Deus da verdade, louvando, cantando, e dando glória em uma só voz, em uníssono, com uma boca que não descansa, para o Pai, a Mãe, a criança, e toda sua plenitude, como previamente fora mencionada. Os 5 selos das miríades, os que governam sobre os éons, e os que carregam a glória dos governantes receberam a ordem de se revelarem àqueles que são dignos. Amém. A semente do grande Set, filho do homem incorruptível Adamas, ofereceu louvor para o grande, invisível, impronunciável, inominável, espírito virginal, o virgem masculino, a criança 3 vezes masculina, o virgem masculino e o El, Ezefeshi, o portador da glória, a coroa da sua glória e criança da criança, os grandes éons de Doshomedon, e o pleroma, já mencionado. Set solicitou sobre sua semente. Então surgiu daquele lugar, o grande poder da grande luz Plesitea, a mãe dos anjos, a mãe dos luminares, mãe gloriosa, virgem com 4 seios, trazendo fruto da fonte de Gomorra e Sodoma, fruto do manancial de Gomorra que nela está. Ela Plesitea veio através do grande Set. Então o grande Set se regozijou com o presente que lhe foi concedido pela incorruptível criança. Ele tomou sua semente da virgem com os 4 seios e estabeleceu com ele no 4º éon, ou, nos 4 éons, na terceira grande luz da Veit, Sofia da matéria, Sacla, Nebruel, e anjos. Após 5.000 anos, a grande luz Elelet disse, deixe alguém reinar sobre o caos e o Hades. E então apareceu uma nuvem qual o nome é Ilike Sofia, Sofia Ilika material, ela olhou para baixo para as partes sobre o caos, a face dela tornou-se como em sua forma sangue. O grande anjo Gamaliel disse para o grande Gabriel, o ministro sobre a grande luz Oroiael, e disse, que um anjo venha surgir, de modo que ele possa reinar sobre o caos e o Hades. Então a nuvem, Ilike Sofia,
concordou e produziu dois indivíduos, ou duas mônadas, uma pequena luz. O anjo que ela tem estabelecido na nuvem acima. Sakla, o grande anjo, observou o grande demônio que está com ele, Nebruel, e eles juntos se tornaram um espírito gerador sobre a terra. Eles geraram anjos auxiliadores. Sakla disse ao grande demônio Nebruel, que os 12 éons venham a existir sobre o éon, mundos. O grande anjo Sakla disse isto pela vontade do autogênese, haverá 7 em número. E ele disse aos grandes anjos, vai que cada um de vocês reine sobre seu mundo. E assim cada um desses 12 anjos partiram. O primeiro anjo é Atote. Ele é aquele que as gerações dos homens chamam de, o segundo é Armas, o olho de fogo, o terceiro é Galila, o quarto é Iobel, o quinto é Adonaios, que é chamado Sabat, o sexto é Caim, a quem a maioria das gerações de pessoas chamam de Sol, o sétimo é Abel, o oitavo Aquirecina. O nono é Obel, o 10º é Armopiael, o 11º é Arshiradonim, o 12º é Belias. Estes são aqueles que presidem, reinam, sobre o caos e o Hades. A arrogância de Sakla, a vinda do arrependimento, metanoia. E depois da fundação do mundo, Sakla disse aos seus anjos, eu sou um Deus ciumento e, fora de mim, nada surgiu, uma vez que se achou convicto sobre sua natureza. Então uma voz veio das alturas dizendo, o homem, ou Adamas, existe, e o filho do homem, aqui seria o grande Sete, também. Por causa da descida da imagem acima, que é como essa voz das alturas da imagem que olhou para fora, através do olhar sobre a imagem acima, a primeira criatura foi formada. E por amor a esta criatura o arrependimento, metanoia, veio a ser o arrependimento, metanoia, recebeu a sua finalização e empoderamento pela vontade do Pai, e também sua aprovação, com o qual ele aprovou sobre a grande, inabalável geração dos grandes homens, do grande Sete, de modo que ele pudesse semear nos éons que foram trazidos à existência, então através dela, metanoia, a deficiência pudesse ser corrigida, preenchida, pois ela desceu de cima, para baixo, para o mundo, que lembra a imagem da noite. Quando ela veio, ela orou, pelo arrependimento de, ambos, a semente do arconte deste éon, e as autoridades que vieram a surgir por ele, que é a semente contaminada do Deus que produz demônios e aqueles que estão destinados a serem destruídos, e ela orou pela semente de Adamas e do grande Sete, que é como o sol. Ormus e semente de Sete. Então o grande anjo Ormus, significa refúgio, abrigo, veio para preparar a semente do grande Sete, através do Espírito Santo, em um corpo santo gerado pela palavra, por meio de virgens da sementeira contaminada da semente neste éon. Então o grande Sete veio e trouxe sua semente, e ela foi semeada sobre os éons que foram gerados aqui abaixo, cujo número é a quantia de Sodoma. Alguns dizem que Sodoma é o lugar de pastagem do grande Sete, que é Gomorra, mas outros dizem que o grande Sete tomou sua plantação de Gomorra e a semeou em segundo lugar, no lugar que ele nomeou Sodoma. Esta é a geração que surgiu através de Edocla, pois pela palavra ela deu à luz a verdade e justiça. Esta é a fonte da semente da vida eterna, que pertence àqueles que perseverarão através do conhecimento, gnose, advindo do lugar que vieram. Esta é a grande e incorruptível geração que surgiu através de 3 mundos para este mundo: dilúvio, fogo, pragas, fome, tentações. O dilúvio veio indicar o fim da era e será enviado ao mundo. Por causa desta geração uma conflagração virá sobre a terra, mas para aqueles que pertencem a esta geração a graça será concedida através de profetas e guardiões que protegem a vida desta geração. Por causa desta geração haverá fomes e pragas, que ocorrerão por causa desta grande geração incorruptível. Por causa dessa geração, haverá tentações e enganos por falsos profetas. Então o grande Sete viu a atividade do diabo, Sakla, suas múltiplas faces, e seus planos contra a geração incorruptível e inabalável, as perseguições de seus poderes e seus anjos, a enganação deles. Eles agiram imprudentemente contra si mesmos. Então o grande Sete deu louvor para o grande inominável Virgem Espírito, o Virgem masculino Barbelon. A criança é 3 vezes macho Teumael Eli Machar Sete, o poder que de verdadeiramente vive em verdade, o Virgem macho Yoel, Ezefeshi, o portador da glória, da coroa de sua glória, o grande Doshomedon, os tronos que estão nele, os poderes que o cercam, todo pleroma.
já mencionados anteriormente. Anjos guardiões e encarnações de Sete. Sete requisitou guardiões para sua semente. Então vieram dos grandes éons, 400 anjos etéreos, acompanhados pelo grande Airosiel e o grande Seu Michel, para proteger a grande e incorruptível raça, seus frutos e o grande povo do grande Sete, desde o tempo e o período de verdade e justiça, até o fim desta era e seus regentes, aqueles a quem os grandes juízes condenaram à morte. O grande Sete foi enviado pelos quatro luminares, de acordo com a vontade do autogênese todo o pleroma, através da dádiva e do bom agrado do grande Espírito invisível, e os 5 selos, e todo o pleroma. Sete passou por 3 adventos, parousias, mencionados anteriormente, o dilúvio, a conflagração, e o julgamento dos regentes arcontes, dos poderes e autoridades. Para salvar a sua raça que se perdeu, através da reconciliação do mundo, e do batismo através de um corpo gerado pela palavra, do qual o grande Sete preparou para si mesmo, misticamente, através da Virgem, de modo que os santos pudessem ser gerados pelo Espírito Santo, através de símbolos secretos invisíveis, através da reconciliação do mundo com o mundo, através da destruição do mundo e Deus dos 13 reinos através das súplicas dos santos inefáveis e incorruptíveis, no coração e na grande luz do Pai, que preenchiste em sua providência. Sete estabelece o batismo através de Jesus. Através da previsão, Sete instituiu o batismo santo que ultrapassa os céus. Através do incorruptível Logos gerado, o Jesus vivo, com quem o grande Sete se vestiu. E através dele, ele apregou os poderes dos 13 reinos. Através desta pregação, ele estabeleceu aqueles que foram trazidos e levados embora, e ele os equipou com uma armadura do conhecimento da verdade, com um poder invencível e incorruptível. Ali apareceram para eles, o grande servo e seus mazareus e sedequeus, pode se referir a Jesus o Nazareno ou Jesus o Justo, a água viva, os grandes comandantes, Tiago Grande, Teopemptus, Isaúel, aquele posicionado sobre a graça, Mepiel, e aqueles que presidem sobre a fonte da verdade, Micheus e Micharinesinous, e aquele que preside sobre o batismo dos viventes, e dos purificadores. Sesengem Faranges, aqueles que presidem sobre os portões das águas, Micheus e Michar, aqueles que presidem sobre o apogeu, Seudal e Elainos, aqueles receptores da grande raça, o incorruptível povo poderoso do grande Sete, os ministros dos 4 luminares, o grande Gamaliel, o grande Gabriel, o grande Samblo, e o grande Abrasax, e aqueles que presidem sobre nascer do sol, Ousis e o Pneus Eurumaios, e aqueles que presidem sobre a entrada do estado de repouso da vida eterna, e os governantes Mishanter e Mishanor, e aqueles que guardam as almas dos eleitos, Akramas Estrimpochos, e o grande poder Elimachar Sete, o grande invisível impronunciável inominável Virgem Espírito, e Silêncio, o grande luminar Armosel, o lugar do vivo autogênese, o Deus da verdade, e aquele que está com ele, o homem incorruptível Adamas, o segundo luminar Ariel, o lugar onde estão o grande Sete e Jesus. Jesus aquele possui vida e aquele que veio e crucificou o que está debaixo da lei, o terceiro luminar Daveit, o lugar dos filhos do grande Sete, o quarto luminar Elelete, o lugar onde as almas dos filhos estão em repouso, quinto, Yoel, estacionado sobre o nome daquele que será destinado a batizar com um batismo sagrado incorruptível que ultrapassa o céu. De agora em diante, através do homem incorruptível Poimael, em consideração àqueles que são dignos da invocação e palavras de renunciados 5 selos no batismo da água corrente da água viva, eles conhecerão seus receptores, assim como são instruídos, e eles os conhecerão, ou serão conhecidos por eles, e eles não provarão da morte.